Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil e seja muito bem-vindo a essa casa que ensina farmacologia, fisiologia e terapêutica toda semana, toda quinta-feira com uma aula nova. E como são feitas as aulas desse canal que está aqui bem diante dos seus olhinhos de mel? São feitas a partir de conteúdos que os alunos enviam para esse humilde professor no Instagram. Farmacologia Fácil. Então, se você quer uma aula especial, uma aula que você realmente não conseguiu entender, um conteúdo que você não conseguiu entender na faculdade ou que você precisa entender a fundo no teu dia a dia profissional, manda lá, manda no direct, lá no Instagram, Farmacologia Fácil, que eu tenho certeza que eu vou responder e fazer essa aula para você aqui no YouTube. Por que eu vim pro YouTube, então? Se eu tenho um canal lá no Instagram, porque aqui, pessoal, eu consigo trazer conteúdo mais extenso, mais trabalhado, mais preparado para poder te ensinar de verdade. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo. Toda semana tem aula nova, como eu disse, e você com certeza vai aprender muito. Vamos aprender muito juntos. E a aula de hoje, ela é de suma importância. Não tem um paciente que não tomou simvastatina na vida que não sofreu de uma dorzinha muscular. Bom, não é bem assim que acontece. Existem muitos pacientes que não apresentam nenhum tipo de efeito adverso pelo uso da simvastatina ou de uma outra estatina, seja qual for. Mas a dor muscular é um sintoma característico de quem utiliza estatinas e existe até a possibilidade da suplementação com uma substância chamada de coenzima Q10 que diversos estudos comprovaram ter realmente efeito na diminuição do sintoma de dor muscular pelo uso de estatinas. Então nessa aula eu vou explicar para vocês basicamente o que são as drogas desta classe, como elas agem, como surge o efeito adverso de dor muscular e se realmente tem algum estudo que comprove que a coenzima Q10 combate essa dor muscular. Então vem comigo e bora para a aula. Bem, primeira coisa, qual é o potencial, a potência de inibição da enzima a qual as estatinas têm afinidade? Bom, as estatinas são uma classe de medicamentos utilizada para diminuir a síntese de colesterol hepático. E lá no nosso tecido hepático, então, existe uma enzima chamada de HMG-CoA redutase que produz esse colesterol. Sendo assim, as estatinas bloqueiam essa enzima. Nesse primeiro gráfico aqui em cima, tem um gráfico de inibição da enzima. Quanto menos medicamento eu preciso para atingir uma inibição de 50% do alvo, mais potente é esse medicamento. E nesse gráfico mostra, então, de uma maneira decrescente de potência, a capacidade, numa escala logarítmica, de inibição da HMG-CoA redutase. Então nós temos lá em cima, com maior potencial de inibição da HMG-CoA redutase, nós temos a rosuvastatina. Logo em seguida a atorvastatina, depois a serivastatina, a simvastatina, que é a droga padrão da classe, a fluvastatina e depois a pravastatina. Mas notem que da simvastatina para cima nós temos uma semelhança muito grande na inibição da HMG-CoA redutase, ou seja, a diminuição da síntese de colesterol. Sendo assim, podemos imaginar que boa parte das estatinas tem a mesma potência. Tá, mas então qual é a diferença entre todas essas drogas, entre todas as estatinas? No quadro abaixo nós temos as diferenças cinéticas. Olha só, como que a droga se comporta dentro do nosso organismo, para onde ela vai, em qual é a biodisponibilidade. E aí nós temos algumas diferenças importantes. Olha só, aqui nós temos o tempo máximo em horas, para que ele absorva para dentro do nosso organismo. Depois a concentração máxima que chega o medicamento no sangue e o tempo máximo para ele chegar nessa concentração máxima no sangue. Ou seja, é o momento que deve agir sobre essa enzima no seu maior
potencial. Então nós temos aqui, pessoal, todas as estatinas têm um tempo curto para alcançar a concentração máxima. E isso que é o ponto muito importante. Porque todo mundo fala, bom, tomar simvastatina de noite, precisa ser simvastatina à noite, mas a atorvastatina não precisa, a rosuvastatina não precisa. Pessoal, não é só o tempo de meia-vida que importa, que é a quarta coluna dessa figura, que é onde nós notamos uma diferença muito grande do tempo de meia-vida da simvastatina, que é de 3 horas, para a rosuvastatina e para a atorvastatina, que tem mais de 10 horas de tempo de meia-vida, ou seja, de tempo no nosso organismo. O que importa é o tempo, a concentração máxima ao chegar no sangue. Ou seja, todas as drogas das estatinas chegam no seu máximo em torno de 3 horas. A simvastatina um pouquinho menos, a fluvastatina um pouquinho mais, a lovastatina e a atorvastatina em torno de 2 horas e meia, 3 horas, e a rosuvastatina em torno de 3 horas. Então eles chegam nesse tempo máximo. Nesse momento é o ideal para a síntese, para bloquear a síntese de colesterol. Claro que se a pessoa esquecer de tomar à noite, se tomar simvastatina de manhã, o efeito vai cair lá embaixo, não vai conseguir ter efeito no organismo. Mas se tomar a rosuvastatina e a atorvastatina, ainda irão apresentar efeito, porque o tempo de meia-vida é prolongado. Tá, mas por que, professor, que precisa ser à noite? Porque a atividade dessa enzima, HMG-CoA redutase, ela é muito maior da meia-noite em diante, da madrugada. A síntese de colesterol acontece em torno desse horário. E por isso que nesse momento eu preciso ter o pico de ação das estatinas, bloqueando a síntese do colesterol. Interessante, né? Bom, e o metabolismo dessas estatinas dentro do nosso organismo? O metabolismo ele parte de 2 processos principalmente. Um processo de passagem para dentro do enterócito, para dentro do hepatócito, que é o fígado, para dentro do local onde ele será metabolizado, e aqui, pessoal, nós temos o transporte da droga de fora do hepatócito para dentro do hepatócito. Show? E aqui nós temos a secreção deles para dentro da bile, utilizando transportadores. Ou seja, eles são transportados de um lado para o outro. E existem interferentes nesse processo, ou seja, existem medicamentos que bloqueiam a passagem das estatinas para dentro do hepatócito, onde elas terão que ser metabolizadas, onde elas serão metabolizadas, bem como medicamentos que bloqueiam a saída de dentro do hepatócito para dentro da bile, ou seja, uma forma de eliminação. Então, esse ponto, pessoal, é importantíssimo quando estudamos as interações medicamentosas. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você acessar um artigo muito interessante em português que resume tudo sobre estatinas, inclusive várias tabelas dessas eu tirei desse artigo e você vai poder ler quais são as interações possíveis nesse processo. Essa passagem através de transportadores, ele só acontece quando a estatina ela é pouco lipossolúvel, que é o caso da pravastatina, a rosuvastatina, a serivastatina e a atorvastatina, né? Aqui ainda é possível essa passagem da atorvastatina, os outros são comprovados. Já a simvastatina, que é mais lipossolúvel, ela tem menos necessidade dessa passagem através de proteínas de transporte. Então muda um pouco o perfil de passagem para dentro do hepatócito. Mas as estatinas, apesar, né, de umas precisarem de transporte para dentro do hepatócito e outras não, elas sofrem metabolismo hepático. A única que não tem metabolismo hepático pela CYP, pela P450, é a pravastatina. As outras, pessoal, utilizam muito as CYPs, as famílias da P450, especialmente a 3A4 e a 2C9. Então, eles precisam ser metabolizados. Sendo assim, se eu tenho, olha só, muitos medicamentos que bloqueiam ou que inibem o metabolismo das estatinas, altera completamente o efeito delas dentro do nosso organismo. Bom, professor, mas você disse que elas são eliminadas pela bile, sim, e daí são excretadas de maneira fecal, pela excreção fecal. Está aqui na última coluninha, né, a porcentagem de eliminação fecal desses medicamentos. Como eu disse, a rosuvastatina é secretada pela bile, por um transportador chamado MRP. E esse transporte para a bile faz com que ele seja eliminado de maneira fecal. Da mesma forma que as outras estatinas que têm uma intensa excreção fecal em comparação
a renal. A única que tem um papel diferente, um processo diferente, é a pravastatina. Tá, mas o professor falou que as estatinas são metabolizadas por isoformas da P450 e que algumas delas então geram metabólitos ativos a partir desse metabolismo. Muito bem, algumas isoformas da P450 que metabolizam as estatinas são induzidas ou inibidas por outros medicamentos. Então vou trazer um exemplo quentíssimo para vocês. Olha só, a simvastatina ela é metabolizada rapidamente pela isoforma CYP3A4 da P450 e dá origem a uma forma intensamente ativa, muito ativa como bloqueadora da HMG-CoA redutase. Muito bem. Quando eu utilizo um indutor desse metabolismo, que aumenta a quantidade de CYP3A4 no hepatócito, eu aumento a formação de forma ativa da simvastatina, aumento a potência. Quando eu utilizo um inibidor, acontece o contrário. O inibidor normalmente bloqueia a P450 e isso faz com que não metabolize outras drogas. Ou seja, se eu utilizo, olha só como está aqui na tabela, ó, deixa eu ampliar para vocês aqui. Se eu utilizo antifúngicos, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, né, junto com simvastatina, eu posso bloquear o metabolismo dela. Não só antifúngicos, olha só, antidepressivos como fluoxetina e sertralina, bloqueio o efeito, o metabolismo ativo, a ativação da simvastatina. Alguns antihipertensivos e cardioativos, como o verapamil e o diltiazem, e também alguns antiarrítmicos, como a amiodarona e glicocorticoides no geral. Quando que isso pode acontecer? Bom, eu imagino a pessoa utilizando simvastatina, né, há um bom tempo, tratando sua hipercolesterolemia, e de repente é prescrito um antidepressivo e começa a falhar o tratamento da simvastatina. Ou ela vai começar a tratar um fungo de unha, por exemplo, com itraconazol, e começa a falhar o efeito da simvastatina e o colesterol começa a aumentar novamente. Show? Então, mais ou menos é isso que acontece. Da mesma forma, a pessoa utiliza simvastatina com omeprazol, que induz mais CYP3A4 e que pode causar o aumento dos efeitos adversos da simvastatina, por exemplo, dor muscular, e considerando também as outras estatinas também, né, pessoal, como a atorvastatina e lovastatina. Ou ele está usando, por exemplo, a simvastatina ou outra estatina de maneira contínua e do nada começa a utilizar um anticonvulsivante, como o fenobarbital. Começa a aumentar o efeito da estatina e pode causar mais dor muscular. Então é um exemplo para vocês, a tabela está aqui do lado, faço um print dessa tela para utilizar como colinha para saber qual que é a interação mais importante, né, das estatinas com inibidores e indutores enzimáticos. E então nós podemos justificar o efeito adverso aumentando do uso da estatina por uma interação medicamentosa. Mas afinal, da onde vem esse efeito adverso? Olha aqui comigo. Aqui nós temos a síntese do colesterol detalhada para você. Olha só, lá da acetil-CoA dentro do nosso fígado, no hepatócito. E a produção até o final do colesterol. Olha só. Essa cadeia de transformação, acetil-CoA em HMG-CoA, em mevalonato e assim todos os derivados até o escaleno, o lanosterol e o colesterol, ele tem um ponto de checagem. Show? Que é a ação da HMG-CoA redutase, essa enzima aqui, ó, que está na fase superior. Essa enzima transforma HMG-CoA em mevalonato. E aí essa cadeia tem mais de 20 passos até chegar no colesterol. Quando eu utilizo uma estatina, eu bloqueio, como eu já disse para vocês, a HMG-CoA redutase. Bloqueando essa enzima, essa cadeia não continua, não produz o mevalonato e eu não, lá no final eu não vou ter mais colesterol, tá? Vou diminuir a síntese de colesterol. Mas esses derivados do mevalonato também fazem outras funções no organismo, especialmente em células que precisam de muita energia, como células musculares. Olha só, o farnesilpirofosfato dá origem a uma substância chamada ubiquinona, que nós podemos chamar de coenzima Q10. Um composto isoprenoide que na mitocôndria, pessoal,
ela transporta elétrons na cadeia de produção de ATP dentro da mitocôndria. Então aqui, por exemplo, olha só, tem uma figura que mostra isso. Aqui são algumas proteínas da cadeia de produção de ATP de dentro da membrana, ó, da mitocôndria. Aqui tem um espaço intermembranar e aqui tem a matriz mitocondrial. E olha só, uma proteína passa um elétron para outra. E olha quem está aqui no meio. A ubiquinona, a coenzima Q10. É como se uma entregasse um elétron para outra, uma para outra, uma para outra. E lá no final a cadeia gerasse ATP. Só que de uma hora para outra falta um dos funcionários. Não vai trabalhar. O que acontece? Não tem para quem entregar mais o elétron. E aí não produz mais ATP. Isso causa uma falha mitocondrial, pessoal. E essa falha mitocondrial causa um dano na mitocôndria e começa uma cascata de apoptose induzida por dano mitocondrial. Células morrem por falta da coenzima Q10. Olha só, e por que faltou? Porque não produziu. E por que não produziu? Porque bloqueou a produção de mevalonato ao bloquear a HMG-CoA redutase. Muito bem, e daí com essa hipótese bem definida, bom, a estatina faz isso, faz aquele outro, não produz não sei o que, não produz coenzima Q10, não gera energia, e morre a mitocôndria e morre a célula. Será que suplementar com coenzima Q10 não resolve o problema? Bom, alguns artigos, inclusive se vocês colocarem coenzima Q10 e estatinas, né, nos buscadores de artigos científicos, vocês vão achar diversos artigos. Eu trouxe aqui dois muito especiais, olha só, efeitos da coenzima Q10 na indução de miopatia por estatinas. E aí uma meta-análise randomizada. Nessa meta-análise, um artigo muito bom de 2018, se levantou vários artigos que mostravam o impacto do uso da coenzima Q10, né, no uso de estatinas por pacientes. E o desfecho final foi que sim, o uso de coenzima Q10 na associação com estatinas diminui a incidência de dor muscular e o grau de lesão muscular pelo uso da droga, pelo uso da classe. Mas, nesse primeiro artigo que apresentou esse resultado, existem algumas limitações. Primeiro, não foi feito a avaliação do impacto das variáveis sexo, idade e exercício físico, que é muito importante quando nós falamos do bem-estar muscular. Além disso, os grupos que foram elegidos para o estudo eram heterogêneos, devido às características da população, né, em cada uma delas. Além disso, a dose de suplementação da coenzima Q10 era diferente. Então tem alguns vieses, né, por causa dos estudos serem muito diferentes, mas essa meta-análise mostrou sim um resultado na suplementação com coenzima Q10. Num outro artigo que fala, também discute farmacologicamente, metodologicamente, a ação da coenzima Q10 junto com estatinas com o objetivo de diminuir dor muscular, levantou algumas hipóteses, né? Faltam ainda artigos que comprovem que a coenzima Q10, quando absorvida, vai aumentar a coenzima Q10 necessária dentro da mitocôndria. Então ele botou aqui como uma dúvida. Além disso, será que os fatores que influenciam para essa dor muscular não vão além, por exemplo, dieta, estado redox do organismo, estresse oxidativo? Além disso, qual é a dose de coenzima Q10 para um paciente? Um pensamento individualizado também é mais complicado de você definir, ele coloca como uma dúvida também no artigo. E também, será que o paciente que está apresentando aquela lesão é uma lesão muscular por causa da estatina? Como comprovar? Como saber? Então existem algumas dúvidas que precisam ser sanadas com mais artigos, com mais discussões, mas existe um caminho, existe um direcionamento sim para os pacientes com lesão muscular. Então os sintomas musculares relacionados a estatinas ganhou até nome, SMRE. E alguns estudos clínicos originais falam que a prevalência é de 0,1 a 1% dos pacientes. Mas no dia a dia, pessoal, no campo de batalha, chega a 1/3 dos pacientes reclamando de dor muscular pelo uso de alguma estatina. O que define, então, esse sintoma? Vamos lá. Ela é definida pela presença de dor, fraqueza, cãibra, associada temporalmente ao uso da estatina, na presença ou não
de dano muscular mensurável. Isso é, pode ocorrer mesmo com enzimas musculares normais. O mais comum é o aparecimento dos sintomas nas primeiras 12 semanas de tratamento. A dor é tipicamente proximal e simétrica e piora com o esforço e melhora com o repouso. Esse padrão é semelhante às demais miopatias. A suspensão, olha isso que é muito importante, pessoal. A suspensão da droga com nova testagem oral pode ajudar no diagnóstico diferencial. Na suspensão da estatina, o quadro clínico regride em até 4 semanas. Na reexposição à droga, há recidiva dos sintomas nas primeiras 4 semanas também. Então, uma forma de avaliar, retirar a droga, inserir a droga novamente, para ver se realmente é dor muscular, se é lesão muscular pelo uso de estatinas. E aí tem alguns fatores que vão piorar esse processo. E aqui no link debaixo do nosso vídeo eu vou deixar um site muito especial, muito legal, que fala mais sobre esse conteúdo, inclusive explica o que são essas graduações, essa graduação de gravidade dos sintomas musculares relacionados a estatinas, de 0 a 6. Aqui eu vou citar o processo, né? Mas lá explica mais aprofundado qual que é a característica de cada um desses score, né, de lesão muscular por estatinas. Bom, quais são os fatores então? Idade acima de 80 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipotireoidismo, um baixo IMC que predispõe a um dano muscular, disfunção renal, etilismo, exercício físico extenuante, cirurgia de alta demanda metabólica, medicações que interferem no citocromo 3A4, como eu já citei para vocês, disfunção hepática e o uso de fibratos, especialmente a genfibrosilo. Então esses fatores estão presentes ao uso contínuo das estatinas, pode agravar ou pode piorar um quadro de lesão muscular ou mesmo possibilitar uma maior chance de incidência desse sintoma. Quando nós temos um sintoma muscular leve, é trocado a estatina, como mostra na primeira coluna aqui. Quando nós temos um sintoma muscular associado à estatina moderado, pode ser suspendido a estatina, esperado a creatina quinase, que é um marcador de lesão muscular, normalizar, depois é tentado outra estatina com dose menor e aí ver se falhou, se tem algum resultado. Isso se for moderado. Se for um dano muscular grave, suspende-se a estatina fica proibida e é tentado uma outra terapia. Por que isso, pessoal? Porque a lesão muscular em si, além da fraqueza muscular, das dores musculares, podem sim também liberar proteínas como a mioglobina, que vai causar dano renal. Então o próximo passo desse processo é um quadro de rabdomiólise, uma lesão muscular que liberou proteínas não filtráveis lá no rim e que gera um dano renal. Um quadro gravíssimo e que precisa ser evitado. Por isso que ele é enquadrado em gravidades diferentes e a conduta é diferente de acordo com cada uma das gravidades. E aí vem as estratégias, né? Primeiro, olha que interessante, desenvolver um programa de atividade física antes da introdução da estatina para preparar o organismo. Isso por quê? Porque a miopatia ela é mais comum naqueles que começam a fazer atividade após o uso da estatina, após a introdução da terapia com estatinas. Reduzir a dose de estatina. Na prevenção primária, por exemplo, as doses mais baixas podem ter o mesmo benefício. Reduzir a dose da estatina, porque na verdade, na prevenção primária, as doses menores têm o mesmo benefício do que as doses maiores. Reduzir a potência da estatina escolhida, ou seja, apesar dos achados conflitantes, existe um grau de evidência sugerindo que isso possa reduzir sim os sintomas. As estatinas menos potentes apresentando menos sintomas musculares. Além disso, sempre avaliar a potência, como eu já falei, a suplementação de vitamina D. Se a pessoa tem baixos níveis de vitamina D, ela é mais predisposta a ter essa lesão muscular, como vários estudos comprovam. E por fim, avaliar outras terapias sempre quando existe a possibilidade da estatina. Daqui a pouco uma outra classe que apresente um mecanismo semelhante possa ajudar o paciente no lugar da estatina. Muito bem, pessoal, na aula de hoje nós estudamos basicamente quem são as estatinas, como elas agem no nosso organismo, qual o mecanismo de ação e o mecanismo de surgimento da dor muscular e
algumas alternativas, desde a suplementação com coenzima Q10 até algumas condutas terapêuticas, clínicas, não farmacológicas para ajudar o paciente que apresente sintomas musculares relacionados a estatinas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula rápida que trouxe conteúdo direto ao ponto para você e você tem a oportunidade de receber aulas como essa toda semana. Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar o nosso conteúdo toda semana, toda aula nova lançada aqui no YouTube. Muito obrigado por ter você aqui comigo e até a próxima aula.